vamos lá, ó, essa outra aqui. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente, à razão de 150 calorias por segundo. Aqui também, a gente já começa a ver a noção de potência. Por quê? Ó? Caloria é unidade de energia. Se é energia por segundo, ou seja, energia por tempo, eu tenho potência. Tá? Então, vamos nos acostumar com essa determinação aí, tá bom? A uma determinada massa de água. Então, essa fonte ela fornece continuamente, quer dizer, cada segundo ela fornece 150 calorias para uma massa de água que a gente não sabe quanto é. Se a temperatura da água aumenta de 20 para 60, ou seja, temperatura inicial 20, temperatura final 60, em 4 minutos, tá vendo? Ele dá um tempo. Em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água de 1 caloria por grama por grau Celsius, pode-se concluir que a massa de água aquecida em gramas é... Então, vamos lá. Vamos pegar aqui os dados, né? Então, os dados do problema. Primeiro dado aqui que a gente tem é essa potência. Então, essa potência de 150 caloria por segundo. Então, é o primeiro dado da gente. A uma determinada massa de água, que a gente não sabe qual é, se a temperatura da água aumenta de 20, então vou colocar aqui, ó, θ0, 20 graus Celsius, e o θ final, tem gente que chama de T maiúsculo, né? Eu prefiro colocar θ mesmo, porque não confundo com tensão ou com tração, né? Então, 20 e 60, um ΔT, que a gente vai ter que encaixá-lo aí, de 4 minutos, e o calor específico da água de 1 caloria por grama por grau Celsius. E o problema. Então, o nosso problema. O nosso problema é descobrir a massa em gramas, tá? Então, já vou colocar aqui a massa em gramas, ok? Beleza, então vamos pensar aqui. A equação normalmente que a gente usa para calor, né, então pensando aqui numa solução, com a variação de temperatura, então a gente vai pelo calor sensível, Q igual a mc delta θ, concorda? Delta θ. Beleza. Note, a gente não conseguiria calcular o Q porque a gente não tem o m, certo? Porém, a gente pode deixar o Q em função do m. Então, ó, ficaria assim, né? Q igual a m que multiplica 1 que multiplica 40. Porque 40 é a variação de temperatura saindo de 20 e indo para 60. Então, a gente teria aqui que o Q seria 40 m. Isso aqui já é em gramas. Por que eu já sei que é em gramas? Note. Opa, desculpa. O Q em caloria. Por que eu sei que o Q é em caloria? A minha massa está em grama e essa multiplicação do C pelo Δθ já dá caloria por grama. Então, o 40 vezes 1 já dá 40 caloria por grama, certo? Porque o grau Celsius cai, né? Tudo bem? Aí, quando eu multiplico caloria por grama vezes grama, eu tenho caloria. Então, eu já sei que isso aqui está em caloria, ok? Beleza. Aí, eu vou para a segunda parte, que ele diz o seguinte. Eu tenho uma potência que é igual a energia dividido por tempo. Só que, se eu substituir no valor de P, eu substituir 150, significa dizer que o Q tem que estar em caloria, isso tudo bem, já está em caloria. Mas o tempo não está em caloria. Desculpa, o tempo não está em segundo, o tempo está em minuto. Então, o que é que eu faço? Ó? Eu insisto em colocar o 150 aqui, sem problema nenhum. O Q, 40m, que está em caloria, só que o tempo, 4 minutos vezes 60, para poder transformar em segundos.
certo? E aqui, sem grandes dores de cabeça, eu faço o seguinte, ó, esse 0 eu posso cortar com esse 0, porque seria a mesma coisa que 4 vezes 10 e 6 vezes 10. Então já corto. E o 4 eu corto com 4. Então eu fico com o m igual a 150 vezes 6, resultando assim num m de 900. E 900 o quê? Gramas. Certo? Então tenho aqui a letra E. Então, ó, o que é que eu quero passar para você nesse problema aqui em particular? Quando nós não temos dentro de uma equação, olha só, eu estou falando em equação e não em função, tá? Quando a gente dentro de uma equação, que é a equação da energia, Q igual a mc delta θ, eu não tenho todos os valores, eu não tenho que me estressar. Eu tenho que entender que se eu escrever o Q, nesse caso aí, né, o Q em função de m, eu vou descobrir o m. Se eu escrever o m em função de q, eu vou descobrir o q. Então, por isso que eu tenho que determinar qual é o meu problema. Qual é o meu problema? O meu problema é determinar o m ou é o q? Então, isso eu tenho que ter muito claro. É por isso, Raquel, que eu anoto qual é o problema. Entende? Porque aí o meu cérebro, ele já entende onde que eu quero chegar. Eu não fico tateando no escuro. Nossa, eu tenho um monte de informação, tenho algumas equações que eu já trago na memória, mas aí eu faço o que com isso? Muitas vezes essa pergunta é porque a gente não identificou qual é a situação problema. Nessa questão, a situação problema está muito clara. É a massa. Então, por que fazer isso nessa questão? Para adquirir o hábito de fazer em todas as questões, sabendo que em algumas questões a situação problema não é muito clara. Certo? Só que se a gente criar o hábito, a gente sempre vai atrás da situação problema. E isso já te adianta muito. Tá? Então, por isso que em física eu fico sempre insistindo nesse aspecto, né, um aspecto estratégico, para que vocês já descolem assim, olha, eu tenho que ter, dentre as informações, eu tenho que ter qual a situação problema. Porque se eu souber, dentro da minha biblioteca de equações, né, que eu fui adquirindo e fui montando essa biblioteca ao longo do meu estudo, uma hora, eu entendendo qual é a situação, o problema, o meu cérebro vai puxar lá dentro da minha memória justamente a equação que eu tenho que usar. Então, o princípio didático de resolver a questão assim é justamente isso, é ajudar ao cérebro a, dentro de toda aquela gama de informações que a gente tem, qual é a informação, ou melhor, desculpa, qual o recurso que a gente tem que seria o recurso mais adequado para resolver o problema. Bom, então, é por isso que eu faço assim.